Bom, boa noite a todos. Para quem está assistindo esta sessão aberta da Comissão de Educação, precisa saber que uma boa parte das discussões aqui feitas já foram feitas com a presença da Secretaria e da Fundação numa reunião específica para os vereadores. Mas como uma boa parte das pessoas que aqui estão não acompanharam aquela reunião, é bom que a gente coloque algumas coisas com muita clareza. Não me refiro às questões temáticas e pontuais já colocadas pelo Diogo e colocadas por companheiros do PSOL. Mas eu gostaria de fazer uma colocação que é importante sob o ponto de vista político. E não sou aqui advogado do Valdec. O Valdec defendeu o que tem que ser defendido, e defendeu num Estado carente e cheio de problemas. Nós temos que não cobrar dele para poder provocar, etc., mas cobrar, por que não, numa cidade em que ele ajudou a formular as políticas públicas para a educação, por que não implementar aqui isso? Qual é o problema e o grande problema que a gente tem para fazer essa discussão com quem não toma conta do caixa? Não vou fazer essa discussão com o Flávio, não vou fazer com o Henrique, muito menos com o Bruno. Queremos fazer essa discussão com o Barbieiro, queremos fazer essa discussão com Giovana. Queremos fazer com aqueles que definem por que dá 25 milhões de perdão aos donos de cartório, mas não pode alocar recursos para implantar alguns dos direitos que são reivindicados na pauta retirada pela Fundação. Essa é a discussão. Nós vamos ter que, então, para além dos pontos polêmicos, Paulo Henrique, nós temos a liberdade de, em conjunto com a Fundação e pelo nosso próprio discernimento, fazer as emendas que sejam necessárias para melhorar o plano, mas nós vamos ter que fazer uma discussão de orçamento. Por exemplo, Bruno, não sei se é verdade, nós temos no PCCS gratificações que são decorrentes de formação continuada. Eu recebi uma informação que na sua mesa tem vários pendentes, porque o PCCS define de 6 em 6 meses, é feito um balanço de quem teve um novo doutorado, uma pós-graduação, isso tem que ser pago imediatamente, as pessoas precisam ser valorizadas. Por que você deve estar pegando, se é verdade? Porque provavelmente quem faz a conta do quanto você vai gastar está dizendo para você que você não pode gastar. Como você não vai ter coragem de dizer na frente das pessoas que foi o César Barbieiro ou a Giovana, você simplesmente senta em cima e não aprova nada. Estou falando em tese, nem sei se é verdade. O que eu estou dizendo é que uma boa parte, na minha avaliação, e eu não sou daqueles que dizem assim, não custa nada fazer isso, custa tudo. E a gente, se quer definir a educação que a gente quer para as crianças de Niterói, em especial as crianças da pobreza, não estou falando uma boa parte dos nossos filhos que estudam na rede privada, dos nossos netos que estudam na rede privada e que nós deveríamos valorizar a escola pública, trazendo todos eles para dentro da escola pública. Eu estou falando os filhos da pobreza. E são os filhos da pobreza que nós não queremos reféns do crime organizado, das comunidades, como foi mencionado pela companheira que está ali. Quanto custa a educação e a melhor educação possível para as nossas crianças? Se a discussão for feita com honestidade intelectual, nós teremos capacidade de ver quanto custa esta educação, por que nós não implementamos, ou em que time, ou em que cronograma ao longo do tempo nós vamos implementar. Mas a discussão tem que ser intelectualmente honesta. Quanto custa? Sabemos quanto custa um terço em todos os segmentos, ou não sabemos. Se tiver alguém que levianamente disser, não custa nada, claro que custa, são mais professores. Eu, por exemplo, na rede que eu defendo, para a minha cidade, eu quero professor de capoeira, isso nem é da grade. Porque tem muita gente em escola que tem jiu-jitsu, karatê, etc., e nós temos uma política de valorização da cultura afro, que é influente na formação do nosso caráter e da cidadania no Brasil, e nós não temos, por exemplo, capoeira nas nossas escolas. Quanto custaria isso? Custa dinheiro. Não tem filantropia, são trabalhadores em cada um dos seus campos, e isso custa dinheiro. Então, para encerrar essa conversa, uma boa parte do fechamento, Paulo, desta discussão, passadas discussões pedagógicas de natureza educacional propriamente dito, professora Terezinha, nós vamos ter que discutir com a Fazenda.
Por que a educação, depois de 10 meses ocorrida a conferência, mandou atrasado para cá e, ao mandar para cá, retirou vários itens do plano? O que tem de pedagógico, o que tem de metas e o que tem de grana? Esta discussão tem que ser intelectualmente honesta, porque se não for honesta, nós vamos fazer uma discussão em que o clima vai pegar fogo, porque nós queremos um determinado desenho de educação e nós não vamos atingir em função dos cortes, pontuais ou não, que estão sendo colocados. Reitero a cobrança feita pelo Rafael. Eu acho que, Flávia, na medida do possível, hoje não é a última reunião que nós vamos fazer, eu acho que ponto a ponto deve-se dizer, naquilo que é possível dizer, por que foi orçamentariamente, ou se teve influência orçamentária, os cortes que foram definidos naqueles pontos que foram cortados. Obrigado. Eu acho que as pessoas que vieram para essa audiência deram uma bela contribuição, independente da gente divergir ou não, deram uma bela contribuição de conteúdo para que nós tivéssemos uma bela audiência.